Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre polígonos e seus elementos. Vamos conhecer o que é um polígono e quais são os seus elementos. Bom, um polígono é formado por uma linha fechada que contém apenas segmentos de retas que são consecutivos, um ligado ao outro, formando assim uma linha fechada. A formação, a junção de todos esses segmentos formam um polígono. Pois bem, nós vamos conhecer aqui quais são os elementos desse polígono que está aqui na figura como exemplo. Aqui, primeiro nós temos os vértices. O que são os vértices do polígono? Os vértices são os pontos que unem os segmentos. No caso aqui, esse ponto, esse, esse e esse. Então aqui nós temos um polígono que tem 5 vértices. No caso, eu indiquei os vértices por A, B, C, D e E. Que é um exemplo de um polígono de 5 vértices que nós nomeamos de A, B, C, D e E. E nesse caso nós temos um polígono que nós chamamos de polígono A, B, C, D, E, como está indicado aqui. Outro elemento de um polígono são os lados. O que são os lados de um polígono? Os lados são os segmentos de retas que unem dois vértices. Aqui nós temos o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA. Outro elemento que nós podemos destacar no polígono são os ângulos internos. Nesse caso, nós temos aqui destacado estes ângulos que estão na cor azul, que são os ângulos internos. São os ângulos formados por dois lados consecutivos do polígono. Nesse caso aqui nós temos esse ângulozinho aqui que é formado pelos lados AB e EA. E nós indicamos esse ângulo por EAB, porque o vértice do ângulo está coincidindo com o vértice A do polígono. Aqui nós temos o ângulo ABC, como indicado aqui, e temos os demais ângulos BCD, DEA. Pois bem, esses ângulos, além dessa indicação aqui, nós podemos indicar também usando apenas as letras que representam os vértices, colocando o símbolo do ângulo aqui, e nós assim estaremos indicando os ângulos internos do polígono. Então simplesmente eu posso dizer que aqui eu tenho o ângulo interno A, que eu tenho o ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo E. Sempre lembrando de destacar aqui, se eu me refiro ao ângulo interno, colocar aqui a letra que representa o vértice maiúsculo e colocar o símbolo que representa o ângulo. Em um polígono podemos destacar também as suas diagonais. O que são as diagonais de um polígono? As diagonais do polígono são segmentos que ligam dois vértices não consecutivos. Observe, aqui eu tenho, partindo aqui do ponto A, eu tenho um segmento que liga o ponto A ao ponto C e tem outro segmento que liga o ponto A ao ponto D. Então aqui nós temos duas diagonais partindo do vértice D. Então nós temos a diagonal AC, nós temos a AD, BD, BE, nós temos CE. Bom, aqui observe que a diagonal CA é a mesma AC, como BD é a mesma DB e assim por diante. Nós temos também no polígono os ângulos externos. O que são os ângulos externos de um polígono? São os ângulos formados por um lado e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Por exemplo, eu tenho aqui o lado AB desse polígono, o lado AB. Veja que o lado consecutivo ao lado AB aqui no vértice A é o lado EA. Então esse prolongamento aqui, ele forma
com esse lado AB aqui um ângulo, e esse ângulo fica fora do polígono, por isso a gente chama de ângulo externo. E aqui nós temos os outros demais ângulos externos do polígono. Então esse ângulo que é formado pelo prolongamento de um lado com o lado consecutivo a ele recebe o nome de ângulo externo. E nós temos aqui a nomenclatura dos polígonos. Alguns, obviamente, nós temos alguns polígonos aqui e nós destacamos o nome desses polígonos de acordo com a quantidade, com o número de lados. A palavra polígono está relacionada à quantidade de ângulos do polígono, porém a quantidade de ângulos vai coincidir com de ângulos internos vai coincidir com a quantidade de lados. Nesse primeiro polígono aqui nós temos 3 lados, o número de lados é 3. Então o nome desse polígono é triângulo. O tri está relacionado a 3. Esse outro polígono tem 4 lados, então o nome dele é quadrilátero. O quadri está relacionado ao número 4. Aqui nós temos um polígono de 5 lados. Observação, esse polígono é um polígono não convexo, porque observe que se você ligar esse ponto bem aqui, onde está aqui a setinha do mouse, para esse ponto aqui, se você fizer uma ligação aqui, esse segmento terá uma parte por fora do polígono. Então isso indica que é um polígono não convexo, como é o exemplo desse aqui e esse outro. São polígonos não convexos. Os demais são polígonos convexos. Quaisquer 2 pontos que você marcar internamente a esse polígono e traçar um segmento, você terá o segmento inteiro dentro do polígono. Então aqui, o polígono de 5 lados recebe o nome de pentágono, porque penta está relacionado a 5. O de 6 lados, hexágono. Hexa está relacionado ao número 6. Polígono de 7 lados, heptágono, porque hepta está relacionado ao número 7. De 8 lados, recebe o nome de octógono. O de 9 lados, recebe o nome de eneágono. O de 10 lados, recebe o nome de decágono. E nós temos outros polígonos que recebem nomes de acordo com o número de lados. Por exemplo, o de 11 lados, recebe o nome de undecágono. O de 12 lados, dodecágono. O de 15 lados, pentadecágono. O de 20 lados recebe o nome de icoságono. E agora, nós vamos ver como é que a gente obtém o número de diagonais de um polígono. Como é que é possível traçar todas as diagonais e como é possível contar essas diagonais. Como é possível descobrir o número de diagonais do polígono. Aqui eu tenho 3 exemplos de polígonos com quantidades de lados diferentes. O primeiro polígono, este aqui, tem 4 lados. Observe que a partir do vértice A, só é possível traçar uma diagonal. Considerando que aqui sejam os vértices B, C e D, eu liguei o ponto A ao ponto C e tenho apenas uma diagonal saindo aqui do vértice A. Agora observe esse outro polígono de 5 lados. Quantas diagonais eu posso traçar nesse triângulo a partir desse ponto? No caso, 2 diagonais. E nesse outro polígono de 6 lados, quantas diagonais eu posso traçar a partir do vértice A? 1, 2, 3. Então note nesses polígonos que do primeiro polígono, que tem 4 vértices, parte apenas uma diagonal. No polígono que tem 5 vértices, partem 2 diagonais do vértice A. No polígono que tem 6 vértices, partem 6 diagonais do vértice, 3 diagonais do vértice A. Por quê? Porque se você tentar ligar o vértice A ele mesmo, não vai formar nenhuma diagonal. Se você ligar o vértice A esse consecutivo que está à direita, ou o consecutivo que está aqui à esquerda, também não vai traçar diagonal, vai formar um lado do polígono. Então, veja que de qualquer vértice do polígono partem diagonais para todos os vértices, n menos 3 deles,
que no caso é ele mesmo, e os vértices consecutivos a eles. Portanto, partem n menos 3 diagonais. É só você observar o seguinte. Aqui eu estou chamando o número de vértices de um polígono aqui de n. E aí a gente vê quantas diagonais partem de cada vértice. No polígono de 4 vértices, do vértice A partem 4 menos 3 diagonais. No caso, 1 diagonal. Nesse outro polígono, partem quantas diagonais do vértice A? São 5 vértices. Então, 5 menos 3, que no caso desconta ele e os outros dois consecutivos. 5 menos 3, 2 diagonais. Nesse polígono aqui de 6 lados, partem do vértice A 6 menos 3 diagonais. No caso, são 3 diagonais. Se eu tivesse um polígono de 10 lados, quantas diagonais partiriam do vértice A? Seria 10 menos 3, porque não ligaria o vértice A nem a ele mesmo, nem aos dois consecutivos. Então, partiria de um vértice A, num polígono de 10 lados, 7 diagonais. Então, veja, como são n vértices e de cada vértice parte n menos 3 diagonais, o número total de diagonais seria n vezes n menos 3. Mas dessa forma, estaríamos contando cada diagonal duas vezes. Lembre-se de que a diagonal AC e ACA, por exemplo, são a mesma diagonal. Então, o número de diagonais D é dado pela metade desse produto, de n multiplicado por n menos 3. Veja bem, a diagonal, nesse outro desenho aqui, a diagonal AC é a mesma CA. A diagonal AD é a mesma DA. EB é a mesma BE e assim sucessivamente. Então, para contar o número de diagonais, basta eu fazer o quê? Eu contar quantos vértices tem o polígono. Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 5 vértices. Então, como são 5 vértices, eu vou multiplicar o número de vértices, que é 5, por 5 menos 3, porque de cada vértice vai partir 5 menos 3 diagonais. Então, 5 vezes 5 menos 3, ou seja, 5 vezes 2, 10. Só que, quando eu faço essa multiplicação, eu estou contando a mesma diagonal duas vezes. Então, eu divido esse resultado por 2. Então, nós vamos ter a seguinte fórmula. Em um polígono de n lados, ou n vértices, o número de diagonais D é dado por D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Essa fórmulazinha aqui é a fórmula que permite calcular o número de diagonais de um polígono qualquer. E agora nós vamos ver alguns exemplos aqui de como obter o número de diagonais de um polígono. Nós vamos utilizar a fórmulazinha que nós acabamos de ver. D é igual a n multiplicado por n menos 3 dividido por 2. Bem, aqui nós temos um polígono de 9 lados. Eu quero saber quantas diagonais ele tem. Então, n aqui é o número de lados, que no caso são 9. Então, eu vou só substituir o n por 9 aqui e fazer o cálculo. Então, D, que é o número de diagonais, vai ser igual a 9 vezes 9 menos 3 dividido por 2. Então, para resolver essa expressão numérica, eu vou primeiro efetuar a subtração. D é igual a 9 vezes 9 menos 3 são 6 dividido por 2. Que é igual a 9 vezes 6 são 54 dividido por 2. Então, D é igual a 54 dividido por 2 são 27 diagonais. Então, o polígono de 9 lados tem 27 diagonais. Letra B. Vamos ver quantas diagonais tem um polígono de 12 lados. Então, aplicando a fórmula, D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Só que o n é 12 agora. Então, é 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2. Então, D é igual a 12 vezes 9 sobre 2. Então, D é igual
12 vezes 9 são 108. 108 dividido por 2, então nós vamos ter que D é igual a 54 diagonais. Exemplo 2. Qual o polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados? Neste caso, eu não tenho o número de diagonais e nem o número de lados. Eu só sei esta informação, que o número de diagonais é 4 vezes o número de lados. Então eu já posso anotar esta informação aqui, ó, que o número de diagonais, D, é 4 vezes o número de lados que nós chamamos de N, ou seja, D é igual a 4N. Então, com esta informação, eu consigo resolver o problema. Como eu tenho aqui na fórmula D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2, eu vou substituir o D por 4N. Então, 4N é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Agora eu posso simplificar esta expressão, porque tanto no primeiro membro quanto no segundo eu tenho o fator N. E eu sei que N não pode ser 0. Por que não pode ser 0? Porque é o número de lados de um polígono. Então eu posso dividir tranquilamente os dois membros dessa igualdade por N. Então se eu dividir aqui por N, basta fazer isto, cortar o N. Então aqui vai ficar 4 igual N menos 3 sobre 2. Agora, como eu tenho uma igualdade e esse termo é fracionário, o denominador desse número 4, que é 1 multiplicado por esse numerador, vai ser igual a 4 vezes 2. Ou seja, 1 vez N menos 3 é N menos 3, que é igual a 4 vezes 2, que é 8. Então, se N menos 3 é 8, N é igual a 8. Esse menos vou trazer para cá positivo. Ou seja, N é igual a 11. Então, esse polígono tem 11 lados. Nesse caso, como o polígono tem 11 lados, o seu nome é um decágono. Esse polígono terá 44 diagonais. Então assim nós finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido aí a identificar os elementos de um polígono e como calcular o número de diagonais de um polígono qualquer. Então bons estudos e até a próxima aula.